Olá, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo a classificação fiscal de HD, hard disk, ou unidade de disco, ou unidade de memória, como é conhecido por aí. Então, esse é um equipamento que a gente usa bastante. Muitas vezes a gente não tem contato com ele, pois ele fica interno nos computadores, né? Mas existe bastante importação e exportação desse produto. Então, o importante é a gente conhecer aquilo que a gente vai estar classificando, né? É importante a gente saber se ela é um hard disk mesmo, se ela é uma unidade SSD, questionar as especificações, procurar insights na internet, procurar vídeos, né, buscar detalhes em catálogos ou manuais ou qualquer outra fonte para obter detalhes do produto. É muito importante. Então, para iniciar a classificação, a gente vai acessar agora o portal único do Syscomex. Portal único do Syscomex, importação, consultar NCM. Então aqui a gente já começa fazendo a busca pelo nome do produto. Hard, hard disk. Ele não me traz nada com essa nomenclatura. Vamos buscar com disco rígido. Você pode ver que ele trouxe partes e peças, né, dessas posições 8470A ou 8472. A 8471, ela que está dentro desse hall de partes e peças, ela diz sobre ela fala sobre máquinas de processamento de dados. 8523, ela fala sobre discos, né? Também é importante conhecer o produto para saber se ela vai entrar em qual delas aqui. Aqui aparece a Nash. A Nash já me dá uma grande quantidade de itens para pesquisa. Mas como eu digo, o importante é conhecer o produto, saber a nomenclatura dele correta, tá? A gente fazendo a busca e buscando em notas legais do capítulo, né? Ou seja, da seção. Notas legais da seção. Não, vamos nas notas legais do capítulo 4.71. Aqui ele fala que considera-se máquinas automáticas para processamento de dados da posição 8471 as que são capazes de. E aqui tem toda a informação. Porém, ele diz bem aqui, ó, que as unidades de uma máquina automática para processamento de dados apresentadas isoladamente classifica-se também na 8471. Então, eu sei que o meu disco rígido ele é uma unidade de uma máquina de processamento de dados. E essa nota legal do capítulo, ela também me reforça essa informação. Voltar. Vamos entrar no capítulo 84, na posição 8471. E vamos buscar a Nash. A Nash da posição 8471. E ela vai me falar aqui, ó, das máquinas automáticas para processamento de dados e das unidades apresentadas isoladamente. Tá? Então aqui ele vai me falar exatamente tudo que uma unidade deve conter para que ela entre na posição 8471. E a gente lendo toda essa parte aqui, a gente vê que o nosso HD, ele se enquadra perfeitamente aqui. Tá? Ele fala que um aparelho só pode classificar-se na presente posição como uma unidade para um sistema automático para processamento de dados se aí tem, exerce uma função de processamento, sim, preenche as condições seguintes: ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizados no sistema automático de processamento de dados. Aqui ele diz o principalmente, porque às vezes a gente pode estar com uma HD usando um equipamento DVR, por exemplo, mas ele é principalmente confeccionado para computador, né? Ser conectável à unidade central de processamento, direta ou por intermédio de outras unidades, e ser capaz de receber ou fornecer dados sob uma forma
códigos ou sinais. Então, o HD ele se enquadra aqui perfeitamente. E aí, nesse parágrafo aqui, ele fala o seguinte: de acordo com o último parágrafo do presente, da nota 5C do presente capítulo, os teclados, os dispositivos de entrada, que seria o mouse, e as unidades de memória, no nosso caso, unidade de memória de discos, que satisfaçam as condições referidas nas alíneas B, segundo e terceiro, acima, são sempre considerados como unidades constitutivas de sistemas para processamento de dados. Ok? Então ele já está me dizendo que os HDs, essas unidades, elas têm que ser classificadas no 8471. Então vamos voltar para o 8471. Aqui é a posição 8471. E aí ele me traz quais são as subposições. São das máquinas, né? Esses aqui são os laptops, os PCs, os computadores, servidores, outras máquinas maiores, unidades de entrada, podendo conter no mesmo corpo unidade de memória. Então aqui são os teclados e tal. E aqui é a nossa unidade de memória. Vou abrir a subposição e eu tenho aqui, ó, todos os itens, subitens. Então eu tenho disco magnético, disco para leitura e gravação, fitas, SSD e outras. O nosso é esse aqui, ó. O HD ele é composto de discos magnéticos, né? Se você abrir ele ou ver o catálogo, o manual técnico dele, você vai identificar que eles são de discos magnéticos. Então, essa é a ANSI, é a classificação fiscal do HD de discos magnéticos que a gente usa no computador. Como ficaria uma descrição para esse produto? A sugestão de descrição que eu trago é a seguinte: unidade de memória de discos magnéticos para máquina automática de processamento de dados. Aí as especificações, né, nesse caso 1 terabyte de RAM, o modelo, o nome comercial, você pode colocar HDD, Hard Disk Drive ou disco rígido, o tipo de conexão dela e etc. Então, a descrição ela vai ter que levar a... Ela tem que trazer dados e elementos suficientes para que não se tenha dúvida da classificação fiscal. Ok? Essa é a classificação do HDD, Hard Disk. Obrigado.